Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Antes de mais nada, este é o primeiro programa do ano de 2026, hoje dia 3 de janeiro. Então, desejar a todos vocês um feliz 2026 e que a gente possa realizar, cada um de vocês possa realizar os seus desejos, os seus anseios, e que este ano seja um ano de muita paz e tranquilidade. Não querendo ser chato, mas sendo novamente, pedindo o voto de vocês no Prêmio IBEST, né? A votação vai até o dia 9 de janeiro para votar quem será o vencedor do Prêmio IBEST, né? Vocês já me colocaram lá no top 3, então eu gostaria de pedir aí para vocês, quem não votou ainda, né, que votem, porque a votação vai até o dia 9 de janeiro agora, para escolher o melhor, o Prêmio IBEST 2025 na categoria Influenciador de Economia e Negócios. Como eu sou o único lá, né, que tem um pensamento progressista desses três, é uma oportunidade da gente mostrar, né, que aqui na internet existem espaços em que a gente discute as coisas, os assuntos e os problemas do nosso país, né, e do mundo, inclusive, com um pouquinho mais de fundamento, de embasamento teórico e um pouquinho mais de humanidade, né, que acho que é o que todos nós estamos precisando. Então, dos três lá, eu sou um que tem esse pensamento um pouco mais progressista, e eu seria a oportunidade da gente mostrar, né, que aqui na internet também existe bons conteúdos para que a gente faça reflexões no nosso dia a dia para a gente atingir uma sociedade mais justa e igualitária. Ok? Então, novamente, peço o voto de vocês. A votação vai até o dia 9 de janeiro. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Prezado professor José Cobori, não entendo nada de economia e tenho pouco interesse no assunto, pelo menos pela forma que o tema é abordado pela maioria atualmente. Mas busco acompanhar o seu canal e suas entrevistas com muito entusiasmo. Sua generosidade e entrega para beneficiar e instruir as pessoas é cativante. Precisamos de mais seres humanos como você. Parabéns. Em algumas de suas entrevistas, você relata que faz terapia para tratamento do trauma ocorrido devido à sua prisão. Mas a sensação que tenho é que esse episódio, apesar de trágico, também te trouxe uma profunda transformação pessoal e espiritual. Minha pergunta é: após toda essa trajetória, qual é a versão do Cobori que mais te agrada pessoalmente? O Cobori antes do episódio, expoente e cobiçado pelo mercado financeiro, ou o Cobori de hoje, que aponta o coração somente para beneficiar as pessoas que mais necessitam? Meu palpite é que você prefira a versão atual. Se assim for, não seria possível enxergar hoje o episódio traumático da prisão como, na verdade, um presente disfarçado oferecido pela vida para promover a sua transformação? Muito obrigado por seus ensinamentos e principalmente pela dedicação do seu coração. Saúde, paz e plenitude para a sua vida. Marcelo Gonçalves, da Zona Leste da capital paulista. Marcelo, muita gente me pergunta isso, né? Então, selecionei aqui a sua questão aqui para poder responder aqui publicamente para vocês, né? Que a pergunta: qual a sua versão, né? A versão lá do Cobori com sucesso profissional, um cara do mercado financeiro, um cara reconhecido, ou essa sua versão hoje que basicamente é transmitir conhecimento para vocês aqui pela internet, né? Todo o conhecimento e experiência que eu acumulei ao longo da minha vida, a minha função hoje é só transmitir aqui para vocês esse meu ponto de vista, né? Depois de passar por tudo que eu passei, né? De uma experiência de sucesso na minha carreira profissional, e depois de um episódio traumático, né? Em que você vai ao fundo do poço, tudo lhe é tirado, e esse retorno aqui, como vocês acompanham a minha história, né? Na verdade, o canal da internet foi criado até porque eu não tinha como fazer outra coisa, porque mesmo saindo da prisão, eu fui proibido, né, de trabalhar. Eu fiquei nas famosas medidas cautelares lá, privado da minha liberdade. Eu não podia sair de casa, né? Uma prisão domiciliar ali por mais de um ano, em que a justiça, inclusive, me proibiu de dar aulas, né? E aí, num processo
de depressão profunda, e sempre com o apoio, né, da minha família, dos meus filhos, da família da minha esposa e principalmente, né, da minha esposa, que também é psicóloga, né. Eu tive que arrumar uma atividade. A única atividade que eu podia desempenhar de casa era pela internet, né. Então a internet, na realidade, foi uma válvula de escape aí para que eu tivesse algum tipo de atividade, que me ocupasse o tempo, né, me ocupasse a mente, pudesse fazer o que eu gostava, como uma forma de terapia, né. Então, como eu já contei essa história várias vezes, o canal aqui, do YouTube surgiu justamente como um espaço para eu trabalhar e fazer o que eu gosto, né. O que eu sempre gostei foi de dar palestra, de dar aula, né, fui professor por muito tempo, e aí, o canal surgiu com isso, como uma forma de terapia. Então, qual que é a minha versão, que eu mais gosto, né, que é a sua questão e a de muitos de vocês, né? É aquele Kobori do mercado financeiro, né, o professor, de finanças do IBMEC, o cara que dava entrevista toda semana na Globo, tinha um sucesso profissional, um reconhecimento, né, o que eles hoje chamam de credibilidade, né, de autoridade, e um sucesso profissional e econômico na sua vida, ou essa sua nova versão? Depois que a gente passa por tudo, que a gente tem como fazer essa tipo de avaliação, né? Quando, obviamente, durante o processo lá, minha vida tinha acabado, né? Você imagina que depois desse evento, minha vida simplesmente acabou, né? Tudo que eu tinha me foi tirado, né? Minha imagem foi afetada, obviamente. Ninguém mais do ciclo de amizade que você achava que tinha não te procura, principalmente, né, no ciclo profissional. Na realidade, você vira um leproso, todo mundo se afasta. E aí é um dos motivos, obviamente, da depressão, é você descobrir que aquela vida que você tinha até então, ela simplesmente deixou de existir, né? E a minha versão atual é uma versão talvez mais simples, mais humilde, mas muito mais sincera, né? Muito mais aqueles amigos que eu sempre brinco que você conta hoje na palma de uma mão, estiveram do meu lado, e a família, né? Meus filhos, minha esposa, toda a família da minha esposa sempre estiveram do meu lado, e você acaba depurando muita coisa na sua vida, né? Então, qual que é a versão que eu mais gosto? Até porque depois você fica de alguma forma tentando recuperar o que você perdeu. Consciente ou inconscientemente, você fica lá tentando retornar para o mercado, tentando ser visto novamente. Nunca fiz isso de forma contundente, né, de forma obsessiva, mas obviamente inconscientemente você espera isso. E isso depois do sucesso, né, que eu comecei a fazer, só transmitindo o meu conhecimento aqui pela internet, isso começou a acontecer naturalmente, tá. Só que não, digamos assim, não me agradou, né. Eu passei a ser procurado novamente pelo mercado financeiro, tive a oportunidade de ter empresa novamente no mercado financeiro, fui chamado para trabalhar novamente com M&A, fui chamado para dar muitas consultorias para empresas, e o que eu tenho recusado, eu não aceitei mais, porque aquilo não despertou em mim como eu achei que ia despertar, né, um renascimento, assim, como se eu tivesse renascido, né, como se eu tivesse sendo reconhecido novamente. Eu imaginei que tivesse essa sensação e não tive. Na verdade, eu tive até um certo desprezo, né? Quando isso começou a acontecer de novo, uma possibilidade de eu voltar a ter minha vida que eu tinha até então, na realidade não me deu prazer, na realidade me deu um certo desprezo, assim. Então, acho que eu já contei também em outros episódios, assim, você meio que perde o sentido da vida, né? Putz, toda aquela vida que eu tinha, na realidade eu descobri que não era minha, né? Como eu fiz uma pós em filosofia, eu já expliquei várias vezes sobre isso também, né? Aquilo que pode ser tirado de você não é seu. E aí, quando aquilo me foi oferecido de novo, eu falei: "Não, mas tudo isso eu já tive, né, e não quero ter de novo. Eu não preciso disso de novo", né. Até porque na vida também você tem uma certa necessidade de se provar, né, de ficar provando que você é bom no que você faz, de ficar provando que você é o melhor naquilo, de ficar provando que e na realidade eu já tinha atingido isso, né, já tinha atingido digamos assim, esse auge da carreira profissional. Então, aquilo quando me foi oferecido foi meio assim: "Pô, mas isso tudo eu já tive, né, eu ter de novo não vai me tornar diferente, não vai me tornar outra pessoa, não vai me fazer sentir como eu me sentia antigamente", né. Até porque é uma outra etapa, né. E aí eu tive, na realidade, até um certo desprezo, então nunca mais aceitei dar consultoria para empresa, nunca mais aceitei não aceitei voltar ao mercado financeiro. Até hoje ainda me surgem esse tipo de propostas, né, de oportunidade para voltar, e nunca tive isso. Para mim não faz mais sentido, né, nunca tive. Então, respondendo
obviamente de forma alongada aqui a sua questão, né? A minha vida atual me agrada muito mais, né? Porque hoje eu sou livre para falar o que eu quero. Desde que eu abri, na realidade, meu canal, eu fiz questão de ter isso, né? Recebi várias propostas de patrocínio de várias instituições financeiras, de vários bancos. Se vocês notarem, o meu canal não tem patrocínio, eu não fico vendendo nada aqui, não fico falando de nenhuma marca, não fico defendendo nenhum tipo de empresa no mercado financeiro, nada. Justamente desde o início eu falei, ó, eu quero ter liberdade de falar o que eu penso, né? Então, se eu receber um patrocínio de um banco, em algum momento vai ter um conflito de interesse, né? Como é que eu vou falar mal de um produto que eu acho que aquele banco tem de ruim, se aquele banco me patrocina, né? Então, desde o início eu tive esse cuidado, eu nunca aceitei nenhum tipo de patrocínio. Muita gente me procura e até me pergunta: "Pô, mas você nunca vai aceitar?" De repente, se uma livraria me patrocinar, talvez faça sentido, né, porque eu falo de livros, e tal, e não vou falar mal de livraria, não tem conflitos de interesse, né. Mas empresas do mercado financeiro, empresas do mercado corporativo, é muito difícil que em algum momento não vá ter um conflito de interesse. Então eu nunca aceitei desde o início, continuo não aceitando, e me sinto muito bem assim, sendo livre para falar aquilo que eu penso, né, e criticar aquilo que eu acho que deve ser criticado. Então, eu acho que essa sensação de realmente ser livre, né, que a gente sempre fica se perguntando o que que é liberdade, né, o que que é liberdade? Eu acho que hoje liberdade é eu poder falar o que eu penso, né, sem ficar melindrado com quem eu vou afetar, com quem que interesses que eu vou contrariar. Eu não tenho meu único interesse, né, é transmitir um conhecimento genuíno para vocês, de formulações que eu formo, né, de conclusões que eu chego, né. Então eu procuro não ser senso comum, até porque muita gente fica achando que tá me criticando, tá me fazendo um monte de coisa e na realidade não tá, né, eu sou livre para falar o que eu penso, né, todo mundo às vezes pode achar que eu tô falando coisas sem pensar, mas pode ter certeza que tudo que eu falo eu já refleti, né, já cheguei, não falei do nada, foi algum artigo que eu li, algum livro que eu leio, algum insight que eu tenho, né, de coisas, né, novas que eu aprendi, e tô sempre em evolução, né. Amanhã eu posso achar o que eu falei hoje tá errado e vou ser sincero, chegar aqui e falar: "Ó, aquilo que eu falei eu acho que eu estava equivocado". Então acho que essa liberdade, né, ela não tem preço, tá. Então, qual a versão que eu mais gosto? Eu gosto muito mais da minha versão atual, né. Talvez, sob a métrica do mercado financeiro, do sucesso profissional, eu esteja abaixo, né, daquilo que eu já estive, sob a métrica de eu não me meço mais por dinheiro, pelo lado econômico, né, não tenho mais essa régua, não existe mais. Então, assim, eu falo aquilo que eu penso, não aquilo que vai me dar dinheiro, que vai me dar resultado, né. Então, acho que essa é a liberdade, essa é a versão que eu mais gosto. E até aproveitando, já respondendo nessa sua e já entrando numa outra reflexão que me veio aqui agora, muitos de vocês têm me enviado, eu até falei de um deles aqui, mas vocês imaginem, né, que agora eu estou concorrendo ao prêmio IBEST, né, tô ali no top 3 de influenciador de economia e negócio. Sou ali pelo ranking da Anbima ali, no Instagram, se não me engano, o que mais cresceu, no YouTube, considerado um canal grande, e muitos outros canais fazem cortes, os outros programas que eu participo fazem cortes. Então, assim, a minha presença na internet aumentou e você passa a ser alvo, né. Então muitos de vocês têm me enviado reacts de outras liberais, né, que fazem reacts dos meus vídeos para eu rebater. Eu não, primeiro, assim, não é com a humildade que eu tenho, não é que eu não quero responder, eu acho que esses vídeos que vocês me enviam não merecem de respostas. É porque hoje eu sou livre para fazer, inclusive, o que eu quero, né. Então eu dedico uma boa parte do meu tempo para leitura, para ler. E aí tem um vídeo aí que acho que tem até 2 vídeos que já fizeram do mesmo canal lá, cada vídeo tem 1h30. Se eu for assistir aquilo ali, eu vou perder 3 horas, né, do meu dia assistindo aquilo e sendo que eu sei o que aquela pessoa tá falando, porque ele tá combatendo o que eu tô falando agora, as críticas que eu falo agora, com uma teoria que eu já defendi lá atrás, né, então não faz muito sentido. Novamente, com humildade, não é que eu vou perder tempo, aquilo não vale a pena, é porque teoricamente eu já sei o que o cara deve estar falando ali, né, combatendo o que eu falo com uma teoria econômica, para mim não faz muito sentido. Quem sabe um dia eu assisto, ou alguém vai assistir e vai falar: "Ó, o cara tá falando isso aqui", mas sinceramente, eu prefiro perder 3 horas do meu dia lendo, né, os livros aqui. Eu tenho uma lista de livros, tem muitos autores que mandam livros para eu ler, né, então eu tenho uma pilha de livro aqui que eu ainda não li. Hoje, atualmente eu tô lendo do meu
amigo professor Luiz Gonzaga Beluso, Capital e Suas Metamorfoses, eu comecei a ler agora, né, porque como eu já falei para vocês, eu recentemente acabei de ler A Derrota do Ocidente, do Emmanuel Todd, estou lendo agora o Capital e Suas Metamorfoses, do meu agora amigo e professor Luiz Gonzaga Beluso, que eu tenho o prazer de ser amigo agora e jantar pelo menos uma vez por mês a gente janta juntos, né? E troca ideias, eu, o professor Beluso, o meu amigo também, Caio Zanin, né? Que é um brilhante advogado, é da área de direito, mas está terminando um mestrado em direito econômico, então entende mais de economia do que muito economista desses que se dizem economistas, né, liberais. Então, assim, tem esse prazer e estou lendo agora esse livro dele, que é segundo ele, é uma evolução aí da tese de doutorado dele, né? Então, pessoa de grande renome, né, que me dá prazer em estar com ele e conversar com ele, né? Então, assim, o meu tempo é dedicado a isso, né? Se eu tivesse tempo, talvez eu até assistiria, mas, como eu falei, como eu estou em evidência, tem muita gente fazendo react de vídeo meu. Eu nem consigo, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria acompanhar. Então, eu não vou dar essas respostas. Tem um aí que é deputado estadual, do Novo, né? Novamente, gente, o que eles estão explicando da minha, esse tal de Léo Siqueira, se não me engano, é deputado estadual do Novo, né? E aí ele tem aquele padrão MBL, né, de atacar as pessoas, de criticar as pessoas. Eu sou um cara mais educado, né? Você nunca vai ver eu fazendo gracinha, atacando os outros, fazendo gracinha, fazendo piadinha. Não é do meu feitio, e nem mesmo que eu quisesse, eu não saberia fazer, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Aqui, às vezes o que eu acho engraçado, assim, eu vejo pelo menos desse deputado que eu vi, o que ele grava falando e combatendo o que eu tô falando, é o que eu falava lá atrás, né? Então, assim, ele não tá me ensinando nada novo. O que ele fala, inclusive eu defendia, né? Lá atrás. Passei, como vocês sabem, 10 anos dando entrevista na Globo, né? Sendo um porta-voz, né, dessa economia mainstream, porque eu era professor do BMEC, eu era do mercado financeiro, eu tinha uma empresa de investimento, eu trabalhava com fusões e aquisições, e a Globo me procurava para... Na verdade, hoje eu sei, né, que a mídia mainstream, ela procura aqueles economistas que vão corroborar com o que eles querem transmitir, né, nas reportagens lá no Jornal Nacional, eu já dei entrevista para todos, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, toda semana eu estava na Globo. Então, assim, tudo isso que eles falam, achando que estão combatendo o que eu falo hoje, eu falava lá atrás. Então, por isso, às vezes, até acho engraçado. Eu fico vendo, falando, nossa, inclusive eu me criticando, né? Como na pergunta ali, qual que é a sua versão que você mais gosta? Eu olhando para a minha versão anterior, eu fico, às vezes, até me criticando. Falo assim, nossa, como eu era pueril, né? Meu pensamento era pueril. Então, eu gosto mais da minha versão hoje, que é mais crítica, tenho evoluído, né? Tenho me criticado, tenho criticado aquilo que eu pensava. Então, eu acho que é um negócio da evolução. E quando eu falo desse deputado estadual novo e desse um outro aí que já mandaram 2 vídeos aí que ele, se não me engano, chama Rascunhos Econômicos, que critica, tudo aquilo que eles falam era o que eu defendia, entendeu? Então, às vezes eu até acho engraçado, assim, né? Esse outro é só pelas thumb, assim, eu sei, tenho a ideia do que é que ele tá falando para me criticar. E não vou dar palco, principalmente para esse deputado, porque ele tem o padrão MBL de fazer graça, né? Ele até falou, titio Léo vai te ensinar, né? O dia em que eu dei uma aula para o Kobori. Esse cara deve se sentir bem, né? Deve ter, sei lá, deve ter um orgasmo quando fala isso, né? Ele me chama de Koborizinho. O cara tem idade para ser meu filho. Deve ter uns, sei lá, ele deve ter uns 36 anos. Eu não vou entrar nessa onda de padrão MBL de fazer graça e fazer deboche, né? Até porque eu até falei num vídeo já as coisas que ele falou, que não, vocês sabem, né? Acho que uma delas a taxa de recuperação de crédito no Brasil é alta, né? Então os juros tem que ser alto. Não é inverso, né? Você acha que a sua inadimplência vai ser mais alta se você cobrar 400% de juros ao ano ou se você cobrar 20% de juros ao ano? Óbvio, quanto maior os juros, maior a taxa de inadimplência, né? Então ele fica invertendo, né, a lógica. Não sei se por ingenuidade, mas talvez por ser muito novo, ele defenda, assim como lá no passado eu defendi, né, ele defende interesses do grande capital, do mercado financeiro. Quero crer que é por ingenuidade que ele defenda isso, né? Não por interesse próprio ou por ser porta-voz, né, da elite econômica para fazer isso. Até porque me parece que ele tem até formação, né? Então quero crer que seja por ingenuidade. Mas na experiência, talvez um dia
faça com que ele reflita melhor, né? Mas se ele viesse numa exposição de ideias igual eu faço aqui, talvez eu até daria mais importância. Mas falar que tio Léo vai te dar uma aula, me chamar de coborizinho, eu tenho idade para ser pai dele, né? Deve ter uns 36, deve ser idade do meu filho mais velho, né? Eu já sou avô. Então, assim, não me ofende, até porque eu não ligo para isso, né? Mas eu acho um caminho meio entrar nessa onda da internet, né? De ficar com esse tipo de ataque. Não é isso. Então, todos vocês que assistem isso aí, tem muito conteúdo aqui no canal que, novamente, aquilo que eu falo, né? Eu transmito conhecimento para que vocês mesmos possam ter essa visão crítica, né? Então, se alguns aí já me acompanham há mais tempo, já acompanham muito do que eu falo, eu acho que muitos de vocês já chegam na mesma conclusão, né? Quando ele fala aquilo ali, você fala, não, mas tá falando suco de senso comum, né? Porque a taxa de juros no Brasil é alta. E vai falar porque o Brasil tem um risco muito alto, né? A trajetória da dívida que influencia, né? O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros. O Brasil, será que é o país mais arriscado do mundo? Né? Não faz sentido. Isso é suco de senso comum. Falar de risco fiscal, de meta fiscal, de arcabouço fiscal. Isso aí é tudo discurso pronto que interessa ao grande capital, né? E minha função aqui é criticar e fazer reflexões para que a gente saia dessa armadilha, até porque o Brasil agora saiu até um ranking. Vou pedir até para a edição colocar aqui. O Brasil é o país, hoje, o país mais desigual do mundo. Então, tudo isso que eles defendem como seria o modelo econômico atual é o modelo que está tornando o Brasil o país mais desigual do mundo. Então, por princípio, na minha concepção, está errado, né? Se está errado, a gente tem que criticar e tem que achar outras formas da gente conduzir a nossa economia para que ela seja uma economia justa para a grande maioria da população, não para 0,1% da população que está cada vez acumulando mais riqueza e tornando a sociedade como um todo cada vez mais pobre. Então, minha função aqui é essa, né? Transmitir conhecimento para vocês e, novamente, agradeço a todos vocês que me acompanham aqui. Ok? Bom, me estendi. Como um primeiro episódio aqui, é mais para a gente retomar esse contato aqui em 2026 e que esse ano seja um ano de muita reflexão e de muita reflexão econômica e política, né? Nós estamos num ano de eleição, um ano que está acontecendo muita coisa no Brasil, muita coisa no mundo. Então vai ser um ano que a gente vai ter um espaço aqui para fazer muitas boas reflexões para que a gente saia dessa bolha, né, que a internet tenta nos colocar, de limitar a nossa capacidade de pensamento e de reflexão. Ok? Esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.